piro nessa parada de, tipo, o filho é também uma oportunidade de construir algo ali, entendeu? Porque, por exemplo, você pega teu filho e não põe ele na escola e não dá incentivos pra ele, ele vai crescer provavelmente de ser um burrão, entendeu? Mas agora, você pode pegar o seu filho e criar toda uma rotina pra ele se desenvolver de uma maneira óptima, né? Vocês pensam sobre isso? Porque tem um balanço que você tem que fazer. Você não pode ser muito restrito para acabar com a liberdade tua filha, no caso, mas você também não pode ser muito liberal e não dar as condições para que ele entenda o que é certo e o que é errado, aonde investir o tempo dele e tal. Como que vocês pensam nisso? Olha, com certeza isso é algo que está no nosso, né, no nosso escopo, assim, de como criar nossa filha e outros filhos, se a gente tiver, claro. Porque, assim, uma das queixas que a gente mais ouve, né, quando a gente fala sobre essa coisa dos filhos mas ter filhos nesse mundo de hoje, o mundo está muito violento, as ideologias, né, é porque o TikTok e tal. Eu entendo a queixa, ela é completamente legítima, mas aí eu devolvo a pergunta. Quem vai educar os seus filhos? É você ou é o mundo? Né? Porque se você oferece uma estrutura sólida de valores, de princípios, de virtudes dentro de casa para os seus filhos, ele pode até ter contato, sim, com essas coisas que você entende que não são benéficas para ele, não são positivas para ele, mas vai existir ali uma base que foi construída e que ele pode até ir, mas acho que em algum momento ele volta. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Então, assim, se você delega a função de educar os seus filhos para outras pessoas, você não pode reclamar que seu filho não está sendo educado do jeito que você quer. Sim. Se você quer mesmo passar para os seus filhos os valores e os princípios que você tem, então você tem que assumir as rédeas da educação e da construção do caráter dessa criança, né? Agora, quando você deixa isso nas mãos da escola, nas mãos dos professores, nas mãos... Que é o que a maioria faz, nas mãos da empregada, da babá, você está sujeito, sim, a entregar o seu filho de um jeito, né? Porque a criança ela uma pedra preciosa ali que vai ser lapidada. Exatamente. Então, ela pode ser lapidada para o bem e também pode ser lapidada para o mal. Sim. E mais importante do que isso, né? O Chesterton, ele fala que a educação nada mais é do que a transmissão. Então, você não consegue transmitir para os seus filhos aquilo que você não tem. Né? Você não consegue transmitir algo que você não é. Você não consegue fazer com que os seus filhos apenas reproduzam o seu próprio discurso e não as suas atitudes. Uhum. Então, eu sempre uso esse exemplo, né? A mãe que fala para o filho, não pode jogar lixo na rua, mas ela abre a janela do carro no trânsito e joga uma embalagem de um chiclete. Uhum. Qual é o exemplo que essa mãe está passando para o filho? Exato. O que ela está dizendo para ele, no final das contas? Olha, eu que sou a pessoa responsável por te educar, eu que sou a base da sua vida, né? O que mantém essa estrutura de pé, eu que sou a sua maior referência, estou dizendo para você fazer uma coisa, mas eu faço outra. Essa criança, ela vai crescer, vai se desenvolver com esse olhar para a vida. Uhum. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, porque se os meus próprios pais que me pediam um comportamento civilizado, educado, não agiam desse modo, então foda-se o resto, foda-se a sociedade. Né? E a criança é lógica, né? Ela é inteligente. Exato, lógico. E criança, ela tem uma coisa de reproduzir até... A Martina está numa fase que é exatamente isso. Ela vê a gente fazendo uma coisa e ela faz exatamente igual. Uhum. Claro que a gente está falando agora de gestos, né? Da língua, da tchau, essas coisas. Mas para a vida, é assim também. A criança vê os pais fazendo e ela vai querer fazer igual. Então, antes de você passar algo para o seu filho, você precisa ser aquilo que você quer que ele também seja. Uhum. Né? Antes de você dizer para os seus filhos o que eles têm que fazer, você precisa fazer. Porque essa é a melhor forma de educar, é transmitir aquilo que você tem, aquilo que você é. Então, sim, a gente tem essa preocupação, óbvio, mas a gente sabe também que... E aí vem o outro lado dessa moeda, que é... Você pode preparar o seu filho como for. E pode ser que isso dê certo, pode ser que isso dê errado. Uhum. Né? Mas você precisa estar ciente de que você não... Lá na frente, se o seu filho, que você tanto educou com amor, com carinho, com boas condições e com princípios, com virtudes, se esse filho ele fizer a escolha de ir para um caminho errado na vida... É muito triste, mas você vai saber que você não foi negligente, que você fez o que você podia fazer, porque isso acontece. Né? Óbvio, a gente tem vários exemplos no mundo. Ser humano imprevisível. Né? Exatamente. Mas, mais uma vez, é uma chance, não é uma certeza. Uhum. Então, trabalhar no sentido de fazer com que
seus filhos eles cresçam da melhor forma, no melhor ambiente, e o mais importante de tudo isso, eu acho, e a gente sempre conversa a respeito desse ponto, é que os pais eles tenham um bom relacionamento. Que os pais eles se amem, que os pais mostrem, né, deem para os filhos o exemplo do que é uma família. Né? Porque o que a gente mais vê também é casais que tentam passar as melhores coisas para os filhos, mas no Instagram, exato. Mas na vida real, fora ali das redes sociais e das telas, eles não se entendem. São casais que disfuncionais, que divergem de valores, que divergem sobre como educar os filhos, que divergem sobre aspectos que são importantíssimos, né, na construção do caráter ali daquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade. Então é muito importante que o casal ele não se deixe de lado, porque muita gente acaba fazendo isso. Os filhos nascem e o casal vive em função dos filhos, que, óbvio, por um momento isso vai ser exigido, principalmente da mãe, que a mãe amamenta, a mãe gesta. Então a mãe ela precisa se doar muito mais aos filhos nesses primeiros momentos de vida, mas a gente não pode esquecer que antes daquele filho existia o casal. Sim, né? Sim. E mais tarde, exato, e mais tarde aquele filho também vai embora, porque ele vai construir a família dele e o casal fica. Então, se você vive a sua vida em função dos filhos e esquece do seu marido, esquece da sua mulher, quando seus filhos crescerem e forem embora, você não vai ter mais o que fazer. O sentido daquilo ali vai ter perdido. Porque você depositou todas as suas expectativas, todo o seu amor, toda a sua dedicação para os seus filhos e o seu casamento ficou de lado. E os seus filhos, eles vão observar como isso foi feito. E muito provavelmente eles também vão reproduzir nos casamentos deles. E é isso que gera uma sociedade, de alguma forma, completamente disfuncional. Né? São famílias completamente desequilibradas, assim, destruídas por dentro. Né? Então não adianta você manter também papai, mamãe, filhinho, filhinha comercial de margarina, né? Se na prática aquilo ali não funciona, se não há uma dinâmica ali que faça com que o núcleo familiar seja bem sucedido, entende? Então, isso é muito importante de você levar em consideração, porque eu vejo muitas mães que me escrevem, depois que eu tive filho, passei a falar muito sobre maternidade também nas redes sociais, né? Porque é uma demanda, assim, as pessoas veem aquilo acontecendo comigo, elas querem saber como é que eu faço, como é que eu lido. E sempre que eu toco nesse assunto, vêm as mães e falam, mas assim, o meu filho é a coisa que eu mais amo na vida, meu filho está em primeiro lugar. É claro que você tem um amor pelo seu filho que é um amor incondicional, né? Só não pode criar ele numa bolha, né? Você só não pode criar ele numa bolha. Exatamente. Você quer um copo, cara? E você não pode. Eu pego um copo ali pra você. Não, tá bom, eu quero um Red Bull. Bom, aqui tá. Daqui a pouco a gente enche o negócio aqui. Aqui eu tenho o controle da quantidade de água que eu tô bebendo. E você não pode criar o seu filho numa bolha, né? Fazendo com que ele não entenda o que é o mundo. Mas também é o que você falou, não pode nem ser tão liberal a ponto de deixar que essa bolha não exista, que não exista nenhum tipo de proteção e que seu filho simplesmente nade junto com a correnteza. Então, o que vai fazer, que vai traçar a linha entre esses dois caminhos é justamente a forma como você educa, é o que você passa para os seus filhos, os valores que você passa e mais ainda o exemplo que você dá.